Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tipo de mapa que, olha, não se acha em livro de geografia nenhum. É um mapa que mostra a arquitetura do controle. E o mais interessante, ele não é construído com base em teorias da conspiração, não. Ele é feito com documentos que já foram super secretos, mas que hoje estão aí disponíveis para quem quiser ver. E essa frase, ela resume perfeitamente o nosso papo de hoje. O que realmente dá um frio na espinha não é o que a gente imagina, não é ficção científica. É o que já foi oficialmente liberado, desclassificado. A gente vai focar exatamente nisso, em fatos, em programas que sim existiram e que de alguma forma deixaram suas marcas até hoje. Então, vamos nessa. Nossa jornada aqui se baseia nesses documentos que mostram como vários programas estavam, na verdade, todos conectados. E para começar, vamos falar do primeiro pilar dessa estrutura que é talvez o mais assustador: o controle da mente. É isso aí. O primeiro grande pilar dessa arquitetura de controle é, sem dúvida, um dos mais perturbadores. A gente está falando da tentativa, documentada e real, da CIA de controlar a mente humana. E o nome desse programa? MK Ultra. E olha, isso não era teoria, não. O MK Ultra foi um programa real para valer. E tinha um subprojeto, a tal da Operação Midnight Climax. O nome até parece de filme, né? Mas a realidade era terrível. Basicamente, a CIA montou apartamentos, umas casas seguras, em cidades como São Francisco e Nova York, e dava LSD para cidadãos comuns sem que eles soubessem de nada. As pessoas eram usadas como cobaias, sem ter a menor noção do que estava acontecendo. E para que não fique nenhuma dúvida, saca só. O programa começou lá em 1953 e durou anos em segredo. Foi só em 1975, décadas depois, que um comitê do Senado americano, o Comitê Church, veio a público e basicamente confirmou tudo. E nesse meio tempo aconteceram coisas trágicas, como o caso do Frank Olson, um bioquímico que foi drogado sem saber e depois caiu de uma janela de hotel em circunstâncias, no mínimo, muito suspeitas. O ponto principal aqui é: isso não é invenção. Aconteceu. E foi confirmado oficialmente. Ok, agora vamos para o segundo pilar, porque o controle da mente, acredite, andava de mãos dadas com outra coisa: a busca pela dominação tecnológica. E a maneira como eles buscaram isso, com uma operação chamada Paperclip, foi, para dizer o mínimo, bem controversa. A Operação Paperclip, na prática, foi uma espécie de importação de cérebros. Pensa só, a Segunda Guerra mal tinha acabado e os Estados Unidos, em segredo, começaram a recrutar a elite científica do regime que eles tinham acabado de derrotar. Mais de 1.600 cientistas e engenheiros do antigo regime nazista foram levados para os Estados Unidos. O objetivo? Sair na frente na Guerra Fria e na corrida espacial. E esse é o exemplo mais emblemático de todos. De um lado, Wernher von Braun, o herói americano, o gênio por trás do foguete Saturno V, que levou a humanidade à Lua. Mas, do outro lado da mesma moeda, ele era um major da SS, a ala paramilitar do Partido Nazista. A Operação Paperclip basicamente pegou essa segunda parte do currículo dele e jogou para debaixo do tapete. E olha, o Von Braun não foi um caso isolado, viu? Longe disso. Outro nome, Kurt Debus, que também era um ex-oficial do regime nazista, se tornou simplesmente o primeiro diretor do Centro Espacial Kennedy. A gente está falando de figuras-chave, centrais na estrutura da NASA, que tinham um passado que foi, assim, deliberadamente escondido do público. Tudo bem, até agora a gente falou de controle da mente e de controle da tecnologia. Mas o que conecta tudo? O que financia uma estrutura dessas? Bom, a resposta é dinheiro. E esse é o nosso terceiro pilar e talvez o mais importante de todos. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem de fato controla o fluxo global de dinheiro? Porque no fim das contas, quem controla o dinheiro, controla praticamente todo o resto. E a resposta para isso leva a gente até um lugar bem discreto lá na Suíça. Vamos conhecer o BIS, ou Banco de Compensações Internacionais. É bem provável que a maioria das pessoas nunca tenha ouvido falar dele. Mas, em resumo, ele é o banco central dos bancos centrais. Pensa assim, cada país tem seu banco central, certo? O BIS é o banco central deles. É de lá, da Basileia, na Suíça, que as grandes políticas monetárias do mundo todo são coordenadas. E essa imagem aqui mostra perfeitamente como funciona essa hierarquia.
Lá na base estamos nós, as pessoas, as empresas. Um nível acima, os bancos comerciais onde a gente tem conta. Acima deles, os bancos centrais de cada país, como o Banco Central do Brasil. E lá no topo, sozinho, reinando absoluto, está o BIS. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, ou talvez mais preocupante. Os diretores do BEIS não são eleitos por ninguém. Eles têm imunidade diplomática, ou seja, operam acima das leis de qualquer país. E essa mesma instituição que hoje coordena todo o sistema de dívida global tem um histórico documentado de ter ajudado em transações com ouro nazista durante a Segunda Guerra. É complicado. Então, a gente viu esses 3 pilares: controle da mente, da tecnologia e do dinheiro. Mas como é que isso se manifesta hoje em dia? Porque, claro, esses programas não simplesmente sumiram, eles evoluíram. Evoluíram para o que a gente pode chamar de uma prisão sem grades. Dá uma olhada nessa evolução. Antigamente, existia o projeto Mockingbird, que era uma operação para a CIA influenciar a mídia. Hoje, a gente tem os algoritmos das redes sociais que decidem o que a gente vê e o que a gente não vê. Os testes com drogas do MKUltra evoluíram para quê? Para vigilância digital em massa. E a antiga coerção física? Bom, ela foi trocada por uma arma muito mais sutil e talvez até mais eficiente: a dívida. É só parar para pensar um pouco. Aquele aparelho que está na mão de quase todo mundo o tempo todo, o smartphone, ele é a ferramenta perfeita para filtrar informação, para moldar a nossa percepção da realidade. É, de certa forma, a evolução natural daquele antigo projeto de controle de informação. E essa frase, ela amarra tudo. A maior prisão que existe hoje não tem grades de ferro. Ela é construída com 2 coisas: informação filtrada, que chega para a gente já selecionada, e um sistema de dívida que, na prática, garante que a gente nunca consiga pagar tudo. Mantém todo mundo ocupado demais correndo atrás da máquina, sem tempo para olhar para cima e questionar como essa máquina funciona. Então, o mapa está aí. As peças do quebra-cabeça, todas elas baseadas em documentos reais, desclassificados, foram colocadas na mesa. A grande questão que fica no final não é nem se essas estruturas de controle existem, mas por que, como sociedade, a gente parece ter parado de questionar. A informação está aí, disponível para quem quiser procurar.